Loebling, eu queria chamar para a tela a explicação do Abel. Ele conversou com o André Hernan sobre a expulsão dele, o gesto obsceno que ele fez. Então vamos rodar o Abel Ferreira com o André Hernan, por favor. Bom, aqui com o técnico Abel Ferreira para esclarecer o lance da expulsão. Abel, obrigado por essa entrevista. Eu queria que você explicasse o que aconteceu na hora que o Daronco vai ao VAR e alega que, por um gesto obsceno, te expulsa. Olha, primeiro eu fiquei surpreso porque não sabia o que era. Depois, quando vi a imagem no telão, aí percebi o que é que foi. Eu já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, as imagens que o Palmeiras tem, vistas de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, como tu viste, que eu não concordo. E como foi sempre uma arbitragem, sobretudo na segunda parte, onde parou muito, eu acho que era preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece esta falta, eu viro-me na direção da minha comissão técnica e faço o gesto a dizer: o árbitro não teve coragem. O árbitro não teve coragem. Mas como te disse já, e para ficar registado, já pedi desculpa aos meus jogadores, vou pedir desculpa à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa. Mas em momento nenhum, eu tenho intenção, com este gesto, de ofender quem quer que seja. Até porque a imagem que tu tens e que tu viste, que eu te mostrei, é muito clara. E é só isto que eu tenho a dizer sobre esta situação. E já percebi que, faça o que fizer, as câmaras estão sempre viradas para mim. Pena que a expulsão só venha 3 minutos depois. Até o lance que eu faço, até sou expulso, vem 3 minutos depois. Foi isto que se passou. E eu, confirmando, eu vi a imagem e de fato a imagem é um movimento de cima para baixo, né? A câmera onde você vira pro banco. Não, eu estou a falar com a minha comissão técnica, direto para eles. A dizer, através da minha voz e gesto verbal e gesto corporal, o árbitro não tem coragem. É um gesto que eu utilizo para dizer que o árbitro não tem coragem. Vocês aqui usam outra expressão, o árbitro não tem. E eu virei e disse: o árbitro não tem coragem, virado para a minha comissão técnica. Mas não vou negar que não fiz o gesto, mas em momento algum há intenção de ofender quem quer que seja. Apenas um gesto à minha comissão técnica. Era um jogo que é preciso coragem para apitar este jogo, coragem. Como te disse, já pedi desculpa aos meus jogadores e eu vou fazê-lo à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa. Obrigado. São as únicas que me merecem desculpa, porque o resto eu não ofendi absolutamente ninguém e em momento nenhum tive outra intenção a não ser, faltou coragem a estar para apitar este jogo. Só isso. Obrigado, Abel. Obrigado pela entrevista, pelo esclarecimento. Um abraço. Marinho, aí o André Hernan com o Abel Ferreira, diga. Depois do Loebling falar, deixa eu dar um bastidor dessa entrevista, que eu estava junto com o Hernan, não na sala com o Abel, mas no processo todo que aconteceu. Eu vou dar os detalhes que aconteceu depois dos bastidores disso. Primeiro, Loebling. Tá, primeiro você... Perfeito. Loebling, só sobre esse lance da expulsão do Abel, por favor. A expulsão não é que é justa, é justíssima. O gesto, no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na Austrália, em Nárnia, o gesto é conhecido. E há uma incoerência do Abel quando ele diz: eu virei para a comissão e disse que o árbitro não teve, com o gesto, coragem. Ele está falando do árbitro. E a regra 12 é muito clara. Qualquer agressão, seja ela física ou verbal, contra o árbitro, é passível de cartão vermelho. Quero lembrar os senhores aí que há 2 rodadas atrás, no Allianz, quando alguns torcedores estavam xingando o Dudu durante o aquecimento, seguranças do Palmeiras foram lá: não pode xingar, tem criança, tem senhora. Eu acho legal o Abel se desculpar, mas dizer que não há uma agressão ao árbitro com gesto. Então, não é porque eu viro para o banco de reservas
Que eu posso falar para a minha comissão técnica, para os meus atletas que estão no banco, o que eu quiser falar da arbitragem ou do adversário que for. A expulsão do Abel, ela é justíssima em cima da regra do jogo. Tem texto sobre isso. Agora, ele está discutindo uma falta anterior, aí eu já não vou discutir. Ele pode até reclamar da falta. Mas quando ele fala, ó, faz o gesto, o árbitro não tem coragem, interpretar que isso não tem agressividade, aliás, isso aí, gente, lances assim, evidente que não no Abel, em outras categorias, são temas de sala de aula de curso de arbitragem, do comportamento do treinador, de quando ele vira para a torcida e faz um gesto em relação ao árbitro, é cartão vermelho. É cartão vermelho. Não há, acho muito legal, muito importante o Abel reconhecer, se desculpar com o seu grupo, com a sua mãe, que é uma senhora evidente, e deve ter visto. A discussão não pode ser essa. A discussão é o gesto em si. O gesto do Abel, virado para o campo ou não, é um gesto conhecido no mundo inteiro, é passivo de cartão vermelho. Diga, PVC, sobre essa entrevista do Abel ao André Hernan. Eu estava saindo em direção ao meu carro, junto com o André Hernan, a gente saiu para jantar depois do jogo, e aí chegou a mensagem do Abel, no celular do Hernan. Vem aqui que eu quero conversar com você. Aí o Hernan foi até a zona mista fica antes do vestiário, não havia ali uma vigilância, e os jogadores do Flamengo estavam passando, o Marcos Braz passou ali, naquele corredor, ele pediu autorização, entrou e foi até o vestiário. A chamada do Abel, o Abel queria se desculpar, né? O Abel queria falar sobre o que aconteceu. Eu entendo que a expulsão é justa, correta, exatamente como o Leibniz disse. Acho que ele estava fazendo um movimento, ou seja, ele não fez o balanço do tem que ter culhão, que foi o que ele quis dizer, balançando em direção ao quarto árbitro, né? Ele sai do lance fazendo o seu movimento e se virando para a comissão técnica. Porque a primeira impressão que eu tive no estádio, eu tinha entendido que tinha havido um pênalti para o Flamengo não marcado, que eu já entendi, talvez o Evelyn diga depois que não. Eu entendi depois que não foi pênalti do Murilo no toque de braço, mas na hora que ele para e vai para o VAR e deixa o Vitor Reis para a cobrança do arremesso lateral, eu falei, cara, que pênalti que ele vai dar? Ele vai dar o pênalti que ele não deu do Murilo? E então eu fiquei sem entender o que tinha acontecido. Aí eu demorei para ver o que tinha acontecido. Eu fui ver depois as mensagens nas redes sociais, a imagem, e eu entendi, bom, ele fez o gesto, mas ele fez se virando. Ele podia ter sido pior, ou seja, ele podia ter se virado para o quarto árbitro e feito o gesto. Não foi isso que ele fez. Ele fez o gesto no movimento. Mas ele estava falando do árbitro, evidentemente, por ser expulsão injusta. A atuação, Lueblin, do VAR neste caso, porque o Abel fala assim, eu tenho que entender que todas as câmeras estão viradas para mim. A atuação do VAR, independente do tempo que tenha levado, foi correta? Nós estamos tendo um problema no VAR, principalmente no Brasil, que é o país que mais usa VAR no planeta, é essa demora, que nós discutimos esses dias, inclusive, né, sobre uma possível tentativa de convencimento da arbitragem. Então, isso aí pega muito mal. O ideal que você tenha, por exemplo, como você tem eu gosto muito, por exemplo, da Bundesliga, que é super rápido. Papai, não é. Então, dá uma impressão de você querer achar uma imagem para mostrar para o árbitro, porém, o protocolo de VAR é muito claro. Se o árbitro de campo não viu, se os assistentes não viram, se o quarto árbitro não viu, é o papel do VAR, sim, informar. E é evidente que você não tem só câmera virada para o Abel. Né? Não é verdade, você não tem, esse tipo de coisa não existe. Mas entendo também, quando o Abel... porque eu falei isso outro dia, está muito fácil expulsar o Abel e expulsar o Zubaldia. Está muito fácil. Já tem um histórico que não deveria ter. Assim como o jogador. Tá? Não é porque o jogador expulso direto, que bate muito, ou que tem uma atitude errada, que eu tenho que entrar em campo predisposto. É fácil, mas é mais fácil. Agora, é evidente que o VAR agiu de forma correta. Nós podemos discutir aqui até a demora.
Tá? Talvez o Daronco não tenha te convencido de imediato. E aí o VAR fica, olha o gesto, olha, mas isso, está errado isso. Não é o papel do VAR. Evelyn, o que eu entendi foi o seguinte, no lance disciplinar, porque, vamos lá, se fosse um lance técnico, pênalti, cartão vermelho para o jogador que fez a falta, ele teria que ter parado a jogada no lance da falta do Gerson, e a partir do momento que a bola entrasse em jogo de novo, o VAR não ia chamar mais, porque a bola voltou lance a circular. técnico. Correto. No lance disciplinar, houve a falta, o Abel faz o gesto, o Daronco não percebe, nem o Bandeira, nem o quarto árbitro, a bola volta a correr, a bola vai para outra grande área, tem o choque do Vitor Reis com o Pedro, a bola sai para arremesso lateral. O Daronco vai verificar a situação do Pedro no gramado, volta e faz o sinal para o Vitor Reis esperar para cobrar o lateral, porque ele vai para o VAR. Por quê? Ele pode fazer isso porque é um lance disciplinar do banco de reservas. É por isso. Porque, assim, se fosse uma situação normal de VAR, quando cobrou a falta do Gerson, que o Abel reclamou, o VAR ali acabou. É que não é porque é disciplinar. Exatamente. Não, perfeito. Você devia ser instrutor de árbitro, viu? Vou começar a convidar você quando tiver curso aí, porque, pô, você está dando a instrução melhor que muito instrutor da CBF, viu? Que é exatamente isso, né? A diferença quando é técnica e quando é disciplinar. Agora, se você me permite, PVC, Marinho, amigos, a explicação que você deu aí, perfeita, 80%, você é modesto 80%, tá? Dos atletas profissionais e treinadores não conhecem. Então, você gera toda essa muvuca, toda essa reclamação, esse absurdo, porque não conhece essa diferença. A necessidade de você... Porque e tem uma outra questão, né? A questão disciplinar, ela não é tão interpretativa quanto a questão técnica. O que pode ser falta para mim, pênalti para mim, pode não ser para o Marinho, pode ser para você. A questão disciplinar é diferente. Então não tem como, por mais que você discorde, até para você discordar da expulsão do Abel, por ser uma questão disciplinar, é difícil você buscar um argumento. Por que você não vai expulsar pela questão disciplinar? Então, é um debate interessante, mas vamos voltar naquela questão. Nós estamos abrindo muito, PVC, Marinho, nós estamos abrindo muito a discussão sobre o que é a questão técnica, a questão disciplinar, que a gente vai falar agora do suposto pênalti do Murilo. Nós estamos ouvindo aqui, desde o começo, quando veio o VAR, olha, o árbitro tem que julgar se há um movimento do braço suficiente para derrubar. Eu acho absurdo. Eu prefiro quando era antes, botou o braço nas costas, é pênalti. Mas, enfim, eu não mando, eu tenho que atender essas mudanças. Agora, como é que eu posso marcar pênalti do Murilo por estar com o braço esticado? Se o próprio árbitro recebe a instrução que ele tem que julgar se houve uma alavanca, um empurrão suficiente para derrubar o adversário. Então, está ficando muito subjetivo e vai ter discussão sempre, porque eu acho que nós temos que voltar ao que era antes. Tal coisa é falta, tal coisa não é falta. Mas eu acho que o lance do pênalti do Murilo mais é a dúvida que me ficou foi por a bola bater no braço dele. E aí... Eu já ouvi de uma pessoa, desculpa, PVC, eu já ouvi de uma pessoa da CBF hoje que aquele braço do Murilo esticado não é um lance natural, não é uma movimentação natural, e que ela poderia sim ser interpretada, tá, como uma infração dentro da área penal. E aí que eu discuti, falei, peraí, vocês estão até agora dizendo para todo mundo, para o torcedor, para a imprensa, para os próprios árbitros principalmente, que tem que julgar se houve essa movimentação. Não houve. Entendeu? Você vê como é que é? Eu entendo que você fala da bola no braço dele, mas a informação que eu tenho é que foi verificada esse movimento investigado. Eu entendi o seguinte, a minha dúvida, por que na hora eu achei pênalti? E depois, conversando com outras pessoas e com ex-árbitros,
Eu entendi que não. Eu não entendi da alavanca. Acho que ali não tem contato para derrubar o Pedro. Mas eu acho que o que me chamou a atenção naquele lance foi a bola sobe e quando cai, o braço do Murilo está aqui e a bola cai no braço do Murilo. E aí a explicação que eu ouvi foi que o Murilo não levou o braço, não esticou o braço, não ampliou o seu espaço, levando o braço até a bola. Foi o contrário, o braço dele estava ali e a bola caiu onde o braço estava. Então não é pênalti. Foi a minha explicação que eu ouvi. Não, tudo bem, PVC, mas eu te pergunto, deixa eu perguntar para você agora. Quantas vezes você tem ouvido ultimamente, não só no brasileiro, tá? Que o árbitro tem que julgar se o movimento é natural ou não do braço. E aí o cara quer marcar pênalti, pô, em função do braço estar esticado, porque não é um movimento natural. Você entendeu? Então, assim, eu vou voltar a essa questão que eu acho que é importante. Está ficando muito subjetivo. Estão abrindo o leque demais. E aí, um jogo você marca, no outro jogo você não vai marcar. Num jogo, se a bola está descendo ou não está descendo. Se a bola vem de frente ou de trás. Se ia marcar um tanque na Série B que o cara estava de costas. E a bola bateu no braço do cara e meteram no carro. Não dá. Está muito subjetivo. A história de 2020 do pênalti do Corinthians, do Bueno, do Piton, que foi marcado, mas que de lá para cá a regra já foi redigida de outra forma também. Também coisas que eu ouvi ontem. Mas lembre de uma coisa, nós só mudamos a interpretação de regras em campeonatos que vão começar. Aqueles campeonatos que já estão em andamento não pode mudar. Então, quando você muda o texto no meio do ano, os campeonatos que estão em andamento, não pode ser assim, ó, primeiro turno valeu, segundo turno não vale mais. Ele só vai valer a partir do momento do início de outros campeonatos. Então é uma bagunça. Quer dizer, se você começar... Nós estamos em andamento com a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, tá? Mudou. Não foi só uma mudança de texto, não. Nós tivemos 2 ou 3 mudanças de texto a partir do meio do ano, que nós só vamos usar no Brasil a partir de janeiro. Quer dizer, e na Europa não, porque na Europa vão começar agora os campeonatos. Então, a questão de calendário, PVC, também atrapalha. Nós não podemos mudar no meio uma regra, está errado. Nós temos que retroceder, ao meu ver, retroceder no Brasil, tá? É o bom senso de reler o protocolo de VAR, sabe? Não querer dar uma brasileirada, dar um maldito jeitinho brasileiro, fazer aquilo que está no protocolo só e ponto. Mas olha, vão ter mudanças no meio do ano, então temos que voltar a discutir o calendário brasileiro em relação ao calendário europeu. Eu não posso mexer no meio do campeonato. Fica difícil. Ô, Loeblin, eu queria, para a gente encaminhar o fim desse tema arbitragem, abordar contigo o gol anulado do Palmeiras. O PVC citou que é um debate em relação à frame, quando a bola saiu de fato para o lançamento em que foi marcado o impedimento. Qual a tua avaliação sobre esse lance? Nós falamos disso na segunda-feira em relação ao jogo Corinthians e Juventude. Uma mudança de quadro, você muda tudo. Essa questão, e ó, vocês viram ontem como a definição, a imagem do VAR é ruim, que eu falei para vocês que nós temos, é o mesmo software, mas de uma qualidade pior no Brasil. Quando você começa a olhar a imagem, a dificuldade começa a ficar tudo tremido, onde é o pé, onde não pé. O VAR em nenhum momento veio para dizer que você vai anular um gol por causa de milímetros. Não é isso que está no protocolo. Agora, eu estou com o PVC 1.000.000%. Se eu voltar não estou falando 100 mil, um frame daquele lance, um quadro daquele lance, o Flaco está em condição de jogo. E aí, você vê uma imagem num jogo que quando a bola saiu, passa contado ali. No outro, a bola está encostada no pé do cara, passa contado ali. A instrução é que tem que estar no pé do cara. Mas tem que estar saindo. Saindo é muito subjetivo. O que é saindo do pé? É não ter o toque total? É não ter parte da bola? Quer dizer, por isso que tem jogos que vocês da imprensa, com razão, questionam, porque você fala uma coisa num jogo, você interpreta aquilo no jogo, e no outro é diferente. Eu acho que a anulação, olhando a imagem por milímetros,
Está impedido o Flaco. Mas você tem que ter muita boa vontade, muita visão para poder achar aquela diferençazinha. Agora, não tenha dúvida, se eu voto um quadro, o Flaco está em condição, Palmeiras 2-0. Perfeito, perfeito. Alfredo Loebling, ex-árbitro, explicou para a gente aqui, deu aula de arbitragem, explicou todos os detalhes das interpretações desses lances polêmicos dos jogos de ontem. Sempre um prazer te ter aqui no De Primeira. Muito obrigado, um abraço. Um abraço para você. Ó, a camisa não é do Flamengo, não, tá? É só coincidência. Já recebi aqui que eu estou fazendo o programa com vocês com a camisa do Flamengo. Tá difícil, viu? Tá difícil. Um abraço para vocês, vai ser um prazer. Qual?